E aí, gente, tudo bem? Esses dias eu li um livro muito bom. Esse aqui, ó. George Orwell, A Revolução dos Bichos, de 1945. George Orwell é um escritor incrível, né? Esse não é o nome dele, né? É um pseudônimo. Mas por que esse livro é bom? Cara, esse livro aqui, ele foi uma sátira, né? Uma crítica à Revolução Russa, né? Revolução dos Bichos, Revolução Russa. E é uma crítica bem feita, bem produzida, simples, boa de ler. Qualquer pessoa consegue ler esse livro e entender ele facilmente, né? Já que ele traz entre si umas características bem infantil, mas não pense que o livro seja infantil, né? Ele é muito bom. O que aconteceu? Quem era o George Orwell? George Orwell, ele era um socialista. Ele era um socialista. Provavelmente o melhor livro escrito por um socialista que eu já li na minha vida, né, e que eu gostei muito. George Orwell, ele participou da Guerra Civil Espanhola, que foi mais ou menos ali entre 1936 até 1939, e ele viu todos os problemas que as pessoas passavam ali por causa do regime comunista, né? Apesar dele ser socialista, ele viu muita diferença entre o socialismo utópico e o socialismo real e o que estava acontecendo ali naquele tempo. Então ele escreveu, né, apesar de que muitos outros países que não eram socialistas se escondiam, se calavam diante das atrocidades, né, que a União Soviética fez, por causa chegou um tempo em que eles estavam muito unidos por causa de uma coisa que aconteceu ali entre 1939 até 1945, que é conhecido como a Segunda Guerra Mundial. Mas não vou entrar nesses méritos, só vou agora falar a partir desse momento o que esse livro nos traz. Esse livro acontece o quê? Numa fazenda, um porco ancião, ele junta, né, reúne todos os animais que estão ali presentes para poder falar de um sonho que ele teve e que gostaria que esse sonho se realizasse no futuro. Ele sonhou que chegaria um dia em que eles se livrariam das opressões trazidas a eles por homens, né? Eles chegariam um dia que eles seriam livres. Jones, que é o dono da fazenda dele, um dia sumiria. E os animais tomariam conta de tudo. E a partir daquele momento eles teriam os dons das suas próprias vidas. E toda aquela fazenda seria para eles. Eles trabalhariam para eles mesmos. Fariam tudo para eles. E aconteceu isso. Depois da morte desse porco ancião, os animais se revoltaram contra o seu dono. E tomaram posse da fazenda. Isso mesmo, tomaram posse da fazenda. E a partir daquele momento se tornou deles. E o que aconteceu depois? Depois disso, então, eles tinham que escolher um líder, né? Queira ou não, eles tinham que ter um líder para poder ajudá-los a tomarem uma reta e trabalharem e se alimentarem direito. Existia uma raça de animais que era mais inteligente do que todas as outras, que eram os porcos. Os porcos aprenderam a ler, né? Já é uma coisa extraordinária, apesar que aqui é uma ficção. Vamos passar. Então, os porcos aprenderam a ler e queriam ensinar todos os outros animais. Muitos aprenderam, outros não. Alguns tinham muita dificuldade de aprender e desistiram. O que acontece? Vai se passando um tempo em que os animais percebem que os porcos, ou os próprios porcos percebem que são mais inteligentes do que todos os outros animais. Os porcos começam a ter coisas melhores do que os outros. Os porcos começam a enganar alguns por causa da sua inteligência. Por exemplo, o leite e a maçã, que começa a ser distribuído apenas para os porcos. Porque os porcos dizem para os outros animais que eles têm que se alimentar melhor, porque a ciência diz que eles têm que comer bem por causa do seu cérebro, que eles têm que trabalhar melhor para poder fazer estratégia para defender a fazenda dos humanos que tentarão invadir ali no futuro e fazer um trabalho para que a fazenda cresça, prospere cada vez mais. Então os porcos, pouco a pouco, vão crescendo, vão tomando poder e vai chegar um dia em que, provavelmente, quando você lê o livro, você vai perceber que vai se tornar pior a vida com eles, com os porcos, do que era com Jones. Porque eles escrevem alguns mandamentos que vão sendo distorcidos a partir dos anos que se passam. Os porcos sabem ler, alguns animais não aprenderam e os animais vão enganando, vão mudando a ideologia que foi colocada ali desde o início. Você pega cada animal ali que é colocado em seu devido lugar. Os cães que são colocados como o exército, os soldados, aqueles que estão para defender. Os porcos como os líderes. Alguns outros animais como cavalos e outros para o seu trabalho. As ovelhas como os animais burros que só repetem o que os outros dizem. Acontece muito isso. Por exemplo, os porcos que viram os líderes supremos. Eles começam a ter regalias, eles começam a ter os melhores lugares para se deitar, para dormir, para comer. E muitas vezes não é assim. Quantos trabalhadores que trabalham na roça de pedreiro trabalham 30 ou mais de 30 anos para poder se aposentar
e ganhar uma mixaria. Enquanto um deputado, um governador, trabalha ali alguns anos, se aposenta com 20 anos de trabalho e ganha 30 ou 40 ou 60 mil reais de aposentadoria. É justo? E aí? Ou eu, como teólogo, nas igrejas, que muitas vezes os pastores, né, têm os melhores lugares para se sentar nos cantos, são mais exaltados do que o outro, como se houvesse alguma diferença ali para Deus no lugar onde eles estão. Eles nos traz essa reflexão. É bem interessante. Os porcos começam a tomar o lugar por causa... Eles fazem alguns mandamentos que eu queria ler para vocês aqui. Os mandamentos são o seguinte, olha. São 7 mandamentos. Primeiro, qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. O que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. Nenhum animal usará roupa. Nenhum animal dormirá em cama. Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal matará outro animal. Todos os animais são iguais. A gente vai lendo na história e a gente vai vendo que cada vez mais esses mandamentos serão distorcidos, serão acrescentados através da história, como muitas vezes acontece. Muitas vezes, falsos líderes, falsos mestres, falsos intelectuais tentam mudar a história e os fatos daquilo que ocorreu. Assim como também acontece aqui. A questão, por exemplo, nenhum animal dormirá em cama humana. Certo dia, o porco, o chefe ali, Napoleão, qual eu li a história. Cada vez que eu lia, eu queria que alguém chegasse ali, matasse aquele porco e comesse. Fizesse bacon. Então, Napoleão chega a uma certa parte em que ele deita na cama, os animais sabem, então ele vai lá, alguns animais perguntam, um dos mandamentos não era não se deitar na cama dos humanos, então ele vai lá e acrescenta, não se deitem na cama dos humanos com lençóis. Ou então, nenhum animal beba álcool, então ele vai e acrescenta, depois que ele bebe, nenhum animal beba álcool e se embriague. Então, vai acontecendo que cada um desses mandamentos, pouco a pouco, vai sendo desobedecido. Nenhum animal mate outro animal. Eles tinham uma regra, uma coisa bem interessante que eles diziam assim, 2 pernas mal, 4 pernas bons. E vai acontecer um negócio lá com os porcos no futuro que eles vão se parecer tanto, vão desobedecer tanto às regras, que alguns animais vão olhar para os porcos e não vão saber a diferença entre um porco e um humano. Porque as ovelhas que são facilmente, aqui nesse livro, manipuladas, chega no final que elas vão recitar essa frase que mudou. Eles vão dizer assim, 4 pernas bons, 2 pernas melhores ainda, por causa de uma coisa que vai acontecer com os porcos, que foi a parte do livro em que eu li, que eu quase dizia assim, não, criança não pode ler isso não, porque é uma coisa assustadora. Eu lendo, eu achei assustador o que aconteceu com os porcos. Mas é uma história muito boa para a gente aprender sobre a história do mundo. É uma crítica, né? Stalin e os russos ficaram muito bravos. Apesar de George Orwell ser um escritor socialista, os comunistas e socialistas daquele tempo o odiavam muito por causa desse livro. Na verdade, em 1950, se não me engano, o FBI, né, ajudou para que esse livro fosse levado até os jovens, para que eles pudessem ter o conteúdo desse livro, e esse livro foi usado contra o comunismo. Uma coisa, se ele, George Orwell fosse vivo, ele ia endoidar. Por causa, realmente, esse livro foi usado contra o comunismo pelos Estados Unidos na Guerra Fria, alguns anos depois. E é um livro excelente, muito bom, muito atual. Algumas partes desse livro aqui eu li e mandei para os meus amigos de gente, olha isso aqui, olha. Foi escrito há 70 anos atrás, gente. 70 anos. Muito tempo. E é um livro muito atual. Então leiam para a gente aprender. Leia para crescer. Esse livro nos dá a mentalidade seguinte. Devemos estudar, devemos ter nossa mentalidade feita para não sermos facilmente enganados por ideologias, políticos e mestres que estão aí para enganar, enriquecer e crescer às custas das pessoas que são ignorantes. Tá? É um livro muito bom. Leiam. Eu digo para todo mundo, que é de esquerda, que é de direita, que é ateu, que é crente, todo mundo. Um livro excelente, fantástico. Eu vou ler de novo depois. É muito bom mesmo. O último mandamento, que é uma coisa bem interessante, né? Que é... Todos os animais são iguais. Era o último mandamento. Só que foi acrescentado e mudado. No final estava assim, todos os animais são iguais. Porém, uns são mais iguais do que outros. Gente, lê esse livro, qual Pink Floyd fez um álbum baseado, né? Inspirado nele. Animals, né? Para aprendermos muito sobre a nossa história através de características simples de história de animais. Tem alguns filmes no YouTube, eu acho que é 2, um em desenho
em um filme normal. Não assista antes de ler o livro não, porque é muito inferior mesmo. A história não é tão bacana como você ler o livro não, tá? Então, abraço, Deus abençoe. E se vocês gostaram, eu só vou botar aqui no Instagram. Se vocês gostaram da resenha desse livro, comenta aí que eu vou fazer mais de outros livros, tá bom? Sobre os livros que eu leio aí na semana, no mês. Ou se vocês quiserem indicar uns livros aí pra eu fazer, eu faço, tá? Falou, abraço, tchau. Deus abençoe.